Então, gente, eu sou o Gabriel e eu vou explicar um pouco para vocês sobre o conto Burrinho Pedrez, que é o conto que abre o livro Sagarana de Guimarães Rosa. Todo esse conto vai transcorrer em apenas um dia, porque vai ser narrado pelo Guimarães Rosa, que em um dia dá para se dizer muito sobre a vida de um ser. Então é por essa filosofia que ele vai contar a história. O que acontece nessa história? O Major Saulo, que é um latifundiário do sertão, ele vai querer transportar o seu gado para outra fazenda, passando pela cidade, etc. E nesse processo, ele vai precisar de vários boiadeiros, que vão montados a cavalo acompanhando o gado. Só que os cavalos do Major Saulo, eles tinham fugido. Então nem todos os boiadeiros vão ter cavalos para ir montando. E por causa disso, ele opta por deixar que um de seus boiadeiros vá montado num burrinho velho que ele tinha, o Sete de Ouros, que é o burrinho Pedrez. Então o que acontece a seguir? Os boiadeiros e o Major Saulo vão começar a jornada deles em direção à cidade, para depois poderem ir até, para deixarem os bois lá e depois irem até a fazenda. E nesse caminho vão acontecer diversas digressões, que são histórias que acontecem meio que paralelas, ou seja, enquanto eles estão caminhando e fazendo suas paradas, eles vão contar histórias que já aconteceram ou próprias intrigas dentro do grupo, como por exemplo a briga entre os boiadeiros Badu e Silvino, que o Silvino ele vai querer matar o Badu porque o Badu ficou com a amada dele. Nessa jornada, então, os boiadeiros e o Major Saulo vão chegar numa cidade, onde eles vão despachar os bois em trens para levá-los até a fazenda, e vão ficar lá bebendo um pouco e discutindo, e vão acontecer mais algumas histórias, algumas dessas digressões. Depois disso, à noite, o Badu vai ficar para trás, com o burrinho Pedrez, e vai atrás do grupo, já bêbado. O que vai acontecer em seguida é que eles vão chegar num rio, que vai estar muito bravo, porque tinha uma chuva na região, e essa chuva fez com que o fluxo do rio aumentasse muito. E eles decidem que eles precisam atravessar esse rio de algum jeito. O que é o consenso que o grupo chega? Que se o burrinho conseguir atravessar o rio, eles também conseguirão. Tanto que eles dizem a frase, o burro não se mete em lugar de onde ele não sabe sair. E o que acontece? Conforme o burrinho Pedrez atravessa o rio com o Badu nas costas, todos os outros boiadeiros decidem segui-lo. Só que todos os boiadeiros vão acabar morrendo nessa travessia e só o Sete de Ouros com o Badu nas suas costas e o Francolin, que era um mensageiro de Major Saulo, vão conseguir terminar essa travessia. O que acontece depois disso é que o burrinho consegue voltar tranquilo para sua fazenda e aí ele vai continuar vivendo sua vida como ela era antes. Ok, então qual é o tema do conto Burrinho Pedrez? O tema é sabedoria e idade, porque o Burrinho Pedrez, que era julgado por todos como velho e inútil, vai ser o único que vai conseguir completar a travessia que ocorre no conto. Todos os outros boiadeiros e cavalos, todos vão morrer no rio, e o Burrinho Pedrez, com seu instinto, suas técnicas, sua sabedoria, que vem, na verdade, de modo natural a ele, por causa de sua idade, vão ser o que garantem a passagem do burrinho pelo rio. Ok, então um aspecto que a gente pode observar nesse conto, e também em muitos outros contos, se não todos, da obra de Guimarães Rosa, é o misticismo e a religiosidade. É possível observar isso, por exemplo, no fato de que os animais, durante o conto Burrinho Pedrez, são conscientes, ou seja, o narrador muitas vezes vai dar voz aos animais para darem sua opinião a respeito de algum assunto, como por exemplo o Burrinho Pedrez, muitas vezes vão ser escritos na história os seus pensamentos. Outro fato de misticismo e religiosidade é a analogia religiosa que é feita, porque no conto, o Burrinho Pedrez, ele salva o Badu e o Francolin na travessia do rio, e isso é uma analogia a um episódio da Bíblia no qual um burrinho salva a família sagrada. Finalmente, também se percebe esse misticismo no uso de ditados e de provérbios, porque os personagens do conto vão acreditar fielmente nos ditados, como por exemplo no momento em que acreditam que se o burrinho entra em algum lugar, ele só vai entrar no lugar que ele consegue sair. Por causa disso, todos eles vão seguir o burrinho sem pensar nas consequências, e muitos dos boiadeiros vão acabar mortos na travessia. Bom dia, meu nome é Mariana e eu tô aqui para fazer uma videoaula sobre o conto A Olha Veja Augusto Matraga, do Guimarães Rosa. Esse conto é o último do livro Sagarana, que o autor escreveu, e eu vou começar falando um pouco sobre o enredo. Bom, o conto começa apresentando o personagem principal, o protagonista, que é o Augusto Esteves, que também é conhecido como Augusto Matraga ou Nhô Augusto. Esse personagem é caracterizado como um típico fazendeiro brasileiro. Ele é um bandido, ele é mulherengo, ele é muito violento, ele é preconceituoso, ele é tudo de ruim. E além disso, ele é muito temido pela maioria das pessoas por essas características. O primeiro evento que é relatado no conto é uma quermesse realizada para arrecadar dinheiro para uma igreja.
Quando cai a noite e as famílias mais tradicionais vão embora, acontece um leilão de prostitutas, que é, obviamente, de uma maneira irônica, realizada num dia santo atrás da igreja. Bom, nesse leilão, uma praga, ele arrebata uma prostituta, mas no final ele nem faz nada com ela porque ele olha direito para ela e acaba achando ela muito feia. Eventos como esse eram muito comuns na vida do Matraga, até que um dia a sorte dele muda. A esposa dele, Dionora, depois de ser maltratada por vários anos, ela decide deixar o Matraga e fugir com o amante dela, chamado Ovídio, levando a filha do casal, que se chamava Mimita. Além disso, o Augusto ele recebe outra notícia ruim. Os seus capangas deixaram ele para ir trabalhar para o seu maior inimigo, que era o Major Consilva, porque como o Matraga estava falido, fazia alguns meses que ele não pagava esses funcionários. Então, o Matraga, depois dessas duas notícias horríveis, ele decide confrontar os capangas. Mas quando ele chega lá, ele é espancado e, meio encurralado assim, ele decide que o único jeito de se salvar é pulando de um penhasco super alto que tinha na propriedade do Major Consilva. Bom, no dia seguinte, depois de pular desse penhasco altíssimo, um bezerro que tinha ali, do lado do Matraga, morto, ele atrai os urubus e isso faz com que os capangas do Major achem que o Matraga tinha morrido. Aí, passa mais um tempo e um casal de negros, a mãe Quitéria e o pai Serapião, encontram o Matraga ali todo machucado no chão, do chão do penhasco, e levam ele para casa bem humilde deles e tratam dos ferimentos do Matraga. Depois que os ferimentos do Matraga já estavam melhores, que ele estava com menos dor, ele recebe a visita de um padre. Esse padre fala para ele que caso ele siga uma vida de trabalho e de rezas, ele conseguirá a sua olivez, ou seja, ele alcançará a redenção. A partir de então, o Matraga começa a ter uma vida só de trabalho, de orações, e ele abraça o cristianismo. Mesmo assim, ele não perde aquela sua característica rude. Ele continua com esse seu jeitinho e ele tem uma convicção de que ele vai para o céu nem que seja a porrete. Ele repete isso várias vezes durante o livro. Bom, depois de um tempo, o Augusto ele se muda com o casal de negros para a sua última propriedade. Lá ele vive por uns 7 anos uma vida de beato, ou seja, ele abre mão das mulheres, abre mão das bebidas alcoólicas e também da violência. Um dia, um jagunço chega ali na propriedade do Matraga e o Matraga sente uma tentação de voltar para aquela vida de violência que ele tinha, mas ele resiste porque ele quer alcançar o perdão divino. Começa então um período de chuvas que é seguido pela passagem do bando de jagunços do seu Joãozinho Bem-Bem. Esse jagunço, ele convida o Matraga a se juntar a esse bando. Isso é mais uma tentação para o nosso protagonista, mas ele acaba recusando o convite, o Joãozinho parte e o Matraga continua sua vida de trabalho diário. Um dia, depois que o Matraga viu uma revoada de pássaros, ele interpreta isso como um sinal de que ele tem que buscar a sua olivez. E aí, ele decide partir, ele monta num jumento e vai livremente pela estrada até que ele chega no Arraial do Rala-Coco. Quando ele chega lá, ele descobre que o bando do seu Joãozinho Bem-Bem estava prestes a assassinar a família inteira de um cara que tinha matado o Juruminho, que era um dos capangas do grupo do Joãozinho Bem-Bem. Bom, o Matraga, então, depois de ver um pedido de clemência do pai da família, ele decide intervir e aí, nessa intervenção, ele entra em conflito com o Joãozinho Bem-Bem. E esse conflito resulta na morte dos dois. Antes da morte dos dois, eles já estão bem feridos, mas eles conversam e acabam morrendo como amigos. E assim, a gente chega no fim do conto. O Matraga, ele tem sua olivez, ele consegue se redimir porque ele salva a família inocente, mesmo que isso tenha resultado na sua morte. Bom, agora saindo do enredo e passando para a temática do conto, os temas desse conto são basicamente a transformação e a redenção, porque em toda a narrativa é relatado essa transição do Matraga de uma vida do mal para uma vida do bem.
E assim ele consegue sair do mundo da perdição, do mundo da violência, desse mundo terrível, e ele vai buscar a sua redenção. A transição dessa segunda fase para a terceira fase ocorre quando ele vê aquela revoada de pássaros, que é uma epifania para ele. Ele entende como um sinal e ele acha que ele tem que seguir algum caminho que leve ele para sua redenção. Ele então começa a ser ativo no bem. Ele vai usar sua força, sua experiência, para salvar aquela família de inocentes que ia ser assassinada. E nesse período ele é conhecido como Augusto Matraga. Agora, tratando do misticismo e da religiosidade, primeiramente a gente pode identificar isso no conto na presença do número 3, que é muito simbólico. Alguns exemplos disso são que o personagem tem 3 nomes, então ele é conhecido como Augusto Esteves, Minho Augusto e Augusto Matraga, que o personagem passa por 3 cenários diferentes durante o conto, que é Murici, Tombador e Arraial do Rala-Coco. No início do conto, ele vive com a sua mulher e com a sua filha, depois ele vive com um casal de pretos, e finalmente temos um último trio, quando ele briga com o Joãozinho Bem-Bem, e o trio seria ele, o Joãozinho Bem-Bem, e o velho do qual ele salva a vida. Esse algarismo ele é muito simbólico, principalmente porque ele foi atribuído à Santíssima Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Fica assim então clara a relação entre a religiosidade e esse conto A Olha Verde Augusto Matraga. Outra manifestação do número 3 é a morte, o renascimento e a vida, pelos quais o narrador passa depois que ele cai da ribanceira. E, finalmente, esse número também pode ser observado nas fases da vida do protagonista, já que ele passa pelo pecado, pela penitência e pela redenção. Outro ponto que mistura o misticismo e a religiosidade é a elevação do Augusto a uma espécie de Cristo. Isso acontece em 2 partes da história. Primeiramente, ele precisa morrer para renascer e seguir um caminho bom quando ele cai da ribanceira, e posteriormente ele sai de um vilarejo que ele estava montado num jumento, que é o animal no qual Cristo estava montado quando ele chegou em Jerusalém. Além disso, outra relação meio mística, meio religiosa, é a relação que é estabelecida entre o Major com Silva e um diabo, porque no livro é descrito que o Major ele é inimigo do pai e do filho, ou seja, do pai do Matraga e do próprio Matraga. Bom, outro ponto muito importante que revela muita simbologia é o símbolo que o Major usa para marcar o gado e com o qual ele marca também o Matraga. Esse símbolo do círculo com o triângulo equilátero no meio, ele remete à alquimia, na qual ele representa a transformação de um metal pouco valioso para o ouro. Essa transformação ela implica também na mudança da alma do alquimista. Bom, essa transformação de um metal pouco valioso para o ouro, ela acontece em 3 fases, e de novo a gente tem o número 3. Essas fases seriam o nigredo, que é uma fase escura, o albedo, que é a fase da prata, e o rubedo, que é a fase do ouro. Bom, mais um evento que revela a religiosidade no conto é o fato de que um bezerro havia morrido no finalzinho da ribanceira, perto do Matraga, e com o seu cheiro de decomposição, ele atrai urubus, e esses urubus fazem com que os capangas do Major com Silva acreditem que o Matraga havia morrido. Então, o bezerro ele funciona como um bode expiatório para salvar a vida do Matraga. Ele é aquele que morre para salvar outra pessoa, assim como o próprio Cristo. E, finalmente, outra coisa presente no texto que chama muita atenção é a superficialidade religiosa de alguns personagens. Um exemplo disso é a realização do leilão das prostitutas no feriado católico atrás da igreja, em que até mesmo um dos personagens classifica o leilão como um leilão do santo. Bom dia, eu sou a Daniela. E eu sou a Clara. E a gente vai tratar da relação entre os contos trabalhados e lidos. A Olha Verde Augusto Matraga e Burrinho Pedrez. Então, o segredo do livro Sagarana é a chegada da olha-vez das personagens em cada um dos contos,
ou seja, a chegada do momento de redenção que ocorre geralmente pouco antes da morte da personagem. Assim como já mencionamos, em Matraga, a hora e a vez de Augusto ocorre quando ele salva uma família inocente de sua morte e acaba ele mesmo morrendo no processo. Já em O Burrinho Pedrez, a hora e a vez de 7 de ouros do burrinho é o momento de sua elevação existencial, ou seja, quando o velho animal atravessa a enchente e salva a si próprio e a mais 2 personagens. Outra relação entre os contos é a caracterização dos animais como salvacionistas, já que eles evitam a morte dos personagens-chave dentro das histórias. Em Matraga, o bezerro que havia morrido e atraído os urubus com o seu cheiro salva o protagonista, já que os capangas, pensando que ele havia falecido, não vão procurá-lo. E o Burrinho Pedrez é justamente o que a gente acabou de falar. O burrinho é salvacionista porque ele consegue atravessar a enchente e salvar a si próprio e a 2 personagens principais. Então, agora mais especificamente sobre o universo e as características de Guimarães Rosa, algo constante na literatura do autor e que aparece em ambos os contos lidos é o uso do sertão como um microcosmo, ou seja, um espaço para tratar das questões comuns a todos os humanos, e é um recurso que foi denominado regionalismo universalizante. Isso está presente em A Hora e a Vez de Augusto Matraga, por exemplo, na busca do protagonista pela redenção. Por um lado, isso ocorre no contexto sertanejo, já que o personagem busca se redimir pela sua vida anterior de violência e promiscuidade, que eram típicas de um homem poderoso do sertão. Mas, por outro lado, essa busca não está restrita somente à pessoa do sertão, e sim é uma busca universal de todos os cristãos. Outra característica é o uso da linguagem experimental, ou seja, a criação de neologismos por meio de processos de afixação, que é acrescentar sufixos e prefixos, e aglutinação, que é combinar os significantes de 2 ou mais palavras, criando assim o seu próprio dialeto sertanejo. Isso ocorre porque Rosa tenta reproduzir a oralidade do sertão na forma escrita. Alguns exemplos são Mulheres à Toa, Deixe Passar, Em Nome do Padre e essa que é a mais complicada, Nomo Padro Filho Espírito Santo, Amém. Isso significa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Outro aspecto importante é a linguagem poética adotada pelo autor. Em seu conto, Guimarães toca a poesia em vários momentos, fazendo uso de pentassílabos, decassílabos, aliterações, rimas, entre outros. É também marcante o uso de provérbios típicos da cultura sertaneja, como Sino e Santo não é pagode, presente em A Hora e a Vez de Augusto Matraga, e burro não se mete em lugar de onde ele não sabe sair, e Joá com flor formosa não garante terra boa, ambos presentes em Burrinho Pedrez. Algo constante na obra de Guimarães Rosa é a visão dualista de mundo, separando em 2 polos opostos, o bem e o mal. Conhecido como maniqueísmo, isso aparece no conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, já que o protagonista transita pelos 2 extremos. No início do conto, ele representa um mal, já que a sua vida se baseava em jogos, bebidas, violência e mulheres. No entanto, a partir da metade do conto, depois que ele cai do barranco, Augusto passa a trabalhar e orar diariamente, representando assim o bem. Já em O Burrinho Pedrez, percebe-se a presença implícita do maniqueísmo, principalmente em uma das histórias contadas pelos boiadeiros durante a sua jornada, em uma dessas digressões, na qual o mal toma conta de um grande boi que acaba por matar um menino com o qual ele mantinha uma relação próxima de amizade. Portanto, percebe-se que o mal não é intrínseco à criatura, mas sim algo que nele encarna e se opõe à bondade real do touro. Muito obrigada por assistir nossa videoaula. Esperamos que você tenha entendido tudo. E qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Tchau! Tchau!